Adonai, galerinha, tudo bem? Deus abençoe a todos. Vamos para mais uma reflexão. Eu vou tentar ser bem breve nessa reflexão para não ficar um vídeo muito longo, até porque eu sei que você aí do outro lado, aí adolescente e jovem, não é muito de ficar muito tempo, né? Em vídeos muito longos. Então a gente vai tentar ser o mais rápido, tentar fazer uma síntese sobre esse texto. Amém? E nós vamos ver que é justamente disso que eu vou falar hoje. Então nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, aleluias, capítulo 20, versículos 7 ao 12. Né? O título ali que na minha Bíblia está dando ali é A Ressurreição de Eutico, em Troade. Né? Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o menino, sobre o rapaz, e abraçou-o, dizendo: Não fiquem alarmados. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer, e ele foi e levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Só para a gente entender aqui, gurizada, o contexto, aqui é uma visita que Paulo estava fazendo, né? Estava viajando pela Macedônia, pela Grécia, né? E chegou nessa cidade de Troade junto com sua comitiva, né? Então, chegando nessa cidade, ele pegou e foi para uma sinagoga. E para aproveitar o tempo que ele ia ficar, muito pouco tempo, ele chegou provavelmente logo à tardinha, e para aproveitar esse tempo, ele pegou e fez um culto, né, nessa sinagoga, e estendeu esse culto. A palavra diz que já era meia-noite, né? Aqui mesmo disse aqui, falando até a meia-noite, né? Pois durante o longo discurso de Paulo. O que nós vimos nessa passagem? Nós vimos um jovem chamado Eutico. É muito interessante essa passagem e traz algumas lições muito preciosas para nós. Por quê? Eutico dormiu na janela. Ele estava na congregação, ele estava participando daqueles ensinamentos, com certeza eles já tinham adorado no culto, né? Mas ele, por causa do tempo, né, longo, ele acabou adormecendo na janela. E aqui esse contexto vem dizendo que ele caiu dessa janela e veio a falecer, morreu, né? E acabou sendo ressuscitado por Paulo. Dentro desse contexto, eu quero tirar algumas lições para nós, né? O que acontece quando estamos na janela? Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Quando nós estamos na escola, né? Quando nós estamos sentados perto da janela, né? Como facilmente nós olhamos para fora, né? E quando nós olhamos para fora, a gente acaba dando atenção muito mais para o que está lá fora do que está acontecendo, do que o professor está explicando, do que está acontecendo com o resto da turma, o que o resto da turma está fazendo. Nós nos desconectamos do ambiente onde nós estamos. Foi o que aconteceu com Eutico. Eutico, quando ele sentou na janela, ele começou, quem sabe por um cansaço, por fadiga, justo por um período longo que Paulo estava falando a palavra de Deus, por algum motivo ele se retirou e foi para o terceiro andar e se colocou nessa janela. Pode N motivos, né? Ele se desinteressou pelo culto, né? Assim como a gente se desinteressa muitas vezes pela aula que um professor está dando. Que esse professor está sendo chato, que matéria chata é essa, né? Só que a gente tem que entender que a matéria é chata, mas a matéria é muito importante para nós, né? Para a gente passar de ano, para a gente passar de trimestre, para a gente poder ir bem na prova, né? E daí nós vamos analisar isso. Como isso tem um paralelo tão forte para nós hoje, e principalmente no mundo espiritual.
Assim como na escola, quando a gente senta na janela, a gente se desconecta facilmente porque a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo lá fora. Facilmente a gente presta atenção no que está lá fora, né? E isso acaba nos trazendo algumas consequências que nós vimos no texto que trouxe para Eutico. Ele acaba se distraindo o que estava acontecendo lá dentro da sinagoga. Assim como nós hoje, nós jovens e adolescentes, nós nos distraímos. A janela ela nos traz muitas distrações. Pois nós começamos a ver, parece que o que está lá fora é mais interessante, o que está no mundo é mais interessante do que está acontecendo na igreja. Então a janela, a gente tem que ter um cuidado que ela é um lugar de distração. Ela conduz a gente à acomodação. A gente perde o interesse do que está acontecendo lá dentro da igreja, que nem Eutico perdeu. Ela nos conduz a querer saber o que acontece lá fora da igreja, o que está acontecendo lá fora da janela. Parece ser atrativo, desperta a nossa curiosidade e tira a nossa curiosidade ou a nossa concentração nas coisas de Deus. Conduz a uma insatisfação de estarmos lá dentro e um querer de estar lá fora, porque as coisas parecem ser melhores lá fora do que está acontecendo lá dentro da igreja, do que está acontecendo, do que acontecia lá dentro da sala de aula. A gurizada jogando bola na quadra e nós olhando eles jogar, era mais interessante do que a matéria que o professor estava dando. E nesse momento a gente perde o discernimento que nós precisamos daquela matéria para poder passar de anos, para poder fazer uma boa prova. É aquela matéria que vai nos fazer falta ser alguém na vida, para fazermos uma faculdade, um mestrado, um doutorado, para termos a profissão que nós necessitamos, para sermos homens e mulheres bem-sucedidos. Sentar na janela, que nem Eutico sentou, jovem, nos conduz a nos conectarmos muito mais do que com o que está lá fora, do que está acontecendo dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Nós temos que pensar o seguinte, me veio agora à mente, o que está sendo a tua janela hoje? O que está sendo a tua janela? Quando a gente senta no fundão da sala de aula, pode ser a nossa janela. No fundão da sala também nós nos distraímos. Também nós não estamos nem aí na maioria das vezes o que está acontecendo. Nós fizemos o nosso bolinho, fizemos as brincadeiras, aquilo é mais atrativo e nós nos desconectamos com o resto da aula. O fundão pode ser também a nossa janela. A janela, ela pode nos conduzir, pois a janela ela mostra muitas coisas que não são propriamente a realidade, pois ela nos mostra muitas ilusões e a gente pensa que aquelas ilusões elas são a realidade plena. A janela ela pode nos conduzir a ilusões. Cuidado com a janela. Eutico caiu e morreu. A janela, ela pode começar a nos chamar a atenção e pode começar a fazermos ter um coração dividido. As coisas que estão lá fora podem começar a entrar dentro do nosso coração. E isso, quando começa a entrar, as coisas que a janela nos mostra, aquelas coisas atrativas que nos chamam mais atenção, que nos desconectam, nos tiram relacionamento com Deus, pois já não estamos conectados com o que está acontecendo dentro do reino de Deus, com os ensinamentos, com a adoração, a busca pelo reino, a concentração. Quem senta no fundão, quem senta na janela, facilmente se distrai.
facilmente se envolve com coisas que não edificam o reino, que não trazem boas notas para nós, que fazem baixar o nosso rendimento. Sentar na janela produz sonolência espiritual. Com o tempo, ela pode fazer que nós fiquemos sem determinação nas coisas de Deus. Em algum afazer dentro da igreja, ao nos relacionarmos com os nossos irmãos, parece que a gente não tem mais vontade de nos desenvolvermos mais com aqueles que estão dentro da igreja, buscando o reino de Deus, e parece que é mais atrativo se envolver com aqueles que estão lá fora. Sonolência espiritual pode vir com o tempo, se você ficar muito tempo na janela, se você adormecer nessa janela. Se você adormecer na janela, você vai cair da janela e vai morrer. A sonolência espiritual, ela nos tira a conexão das coisas de Deus, faz nos perder a vontade de orar, de termos a presença de Deus, de buscar o Espírito Santo. A janela, ela cria em nós uma certa preguiça diante dos desafios da vida, ao qual os adolescentes e os jovens precisam ser preparados, só que para serem preparados você precisa estar lá, ouvindo as coisas do reino, sendo discipulado, sendo vivo na sua vida espiritual. A janela tira o teu compromisso com as coisas de Deus, pois tu começa a se envolver com as coisas lá de fora, a tua mente começa a se envolver. Você começa a não querer mais engajamento nas atividades da igreja, do reino. É que nem na escola, quando você está com a turma do fundão, tu quer só andar com a turma do fundão. E a turma do fundão geralmente não quer nada com nada. São aqueles que vão ter boas carreiras, geralmente, de via de regra, são aqueles que sentam, escutam a aula, se concentram, cuidam para não se distrair. Às vezes a aula vai estar chata, vai dar até sono, mas eles não vão para o fundão, eles não vão para a janela. Não vá para a janela, jovem. Se é para te ficar com sono, ter uma certa sonolência, fica lá no meio onde você aprende, onde está sendo feita a adoração, que você vai ser contagiado, nem que seja por osmose. Vai ser mais difícil de tu cair numa sonolência espiritual, vai ser mais difícil da tua mente ser afetada. Seja sábio, forte. Vocês já são, a Bíblia já diz isso. Jovem, vós sois forte. Ir para a janela vai fazer vocês terem fraqueza na hora das tribulações. Tem homens na Bíblia que dormiram em momentos importantes. Os discípulos de Jesus, quando Jesus estava orando no Getsemane, eles dormiram, não conseguiram ficar acordados. No momento crucial. Mas por que a gente dorme? Por que a gente está dormindo? Já parou e faça essa pergunta. Quando a gente dorme, a gente vai para lugares, acaba em lugares errados. E quando a gente dorme em lugar errado, a gente encontra a morte. Eutico dormiu no lugar errado, onde não podia ter dormido, cochilado. Se dispersou. A atenção foi lá para fora. Gerou comodismo. Eu sei que lá é melhor, eu teria que estar lá, mas eu vou ficar aqui mesmo. Aqui está melhor. Aqui tem uma brisa. Só que a brisa é passageira, jovem. As coisas muitas vezes que o mundo oferece são passageiras. Identifica na tua vida onde estão as tuas janelas hoje. Tua janela hoje pode estar dentro do templo, na turma do fundão. Se lá tu tem as distrações, lá é a tua janela.
A tua janela pode estar na palma da tua mão, no teu celular, no teu tablet. O que está te tirando a atenção de estar prestando atenção, de estar conectado com Deus, no teu relacionamento, engajado com as coisas da igreja, com os outros jovens que buscam a Deus? Aonde está a tua janela? Reflita. O que pode ser a tua janela hoje? E acenda a tua luz de perigo, de radar. Que o Espírito Santo possa acender dar esse sinal de onde está a tua janela, que pode estar atrapalhando. Aquilo que, quem sabe, você ainda não está na janela, mas aquilo que está conduzindo você para a janela. Faça a reflexão. E lembre, as janelas trazem quedas perigosas. Eutico morreu, Eutico caiu. A Bíblia não nos relata, mas foi o terceiro andar, foi uma queda fatal. Com certeza, imagina o coração parou de bater, braço, perna quebrada. O texto não diz isto, estou eu imaginando uma queda de um terceiro andar. Músculos dilacerados, órgãos internos, com o impacto que caiu ao chão. Em via de regra, quem cai sempre cai para fora, jovem. Quando você cair e ficou no sono e caiu, dificilmente tu cai para dentro. Tu cai para fora. Geralmente quem cai, via de regra, cai para fora, vai cair no mundo. Davi, quando ele olhou no palácio para fora, aquela janela, e viu Betseba, ele caiu para fora. Ele pecou. Ele teve que colher as consequências do pecado. Fez atitudes erradas. Não durma na janela. Passe longe da janela, jovem. Não deixe a janela te atrair. Identifique qual é a tua janela e peça ajuda para Deus, para Ele te fortalecer, para Ele te afastar da janela. Porque se é para te ter sono, como eu falei, tenha lá dentro, no banco. Se cair, você vai cair para dentro. Vai cair no meio dos teus irmãos que vão poder te ajudar. Mas se tu estiver na janela, você vai cair para fora. Eutico caiu para fora. Cuidado com a janela. Com o que você vê, com o que o seu coração se liga, com o que atrai o seu coração na janela. Cuidado com o que você faz. A janela pode fazer você fazer coisas que desagradam a Deus. Deus não faz parte das nossas decisões, amados, erradas que nós fizemos nas nossas vidas. Ele não vai ser parceiro nas nossas loucuras, jovem. Nós vamos ter que colher o que plantamos. Infelizmente, nós temos muitos jovens feridos, mortos, por causa das quedas, por causa da sonolência espiritual. E às vezes a igreja não está se dando por conta, não está fazendo nada para ajudar. Vamos ser mais igreja para podermos ajudarmos esses jovens. Temos que ter atitude como igreja, estarmos atentos quando esses jovens se aproximam da janela. Eutico, ele conheceu a morte por causa da sonolência que ele teve, por causa da atração que a janela ocasionou. A igreja não pode ser indiferente a ver os jovens indo para a janela e não fazer nada para impedir. Vamos impedir esses jovens serem atraídos para janelas, vamos ajudar esses jovens. Jovem, lute com todas as suas forças, ore a Deus, busque força em Deus, busque força em Jesus, no seu Espírito Santo, para Ele te dar força. Jovem, você que é jovem, adolescente, mas Flávio, eu já caí, eu estou morto, eu caí para fora e já estou morto. Jesus, Ele quer te dar vida, Jesus quer te dar vida, Ele quer, assim como Ele usou Paulo para ressuscitar Eutico, Jesus, Ele quer te ressuscitar.
Ele quer te curar das fraturas que o mundo te fez, por causa das atitudes que tu acabou tomando. Ele quer fazer teu coração bater novamente. Aquele coração que foi ferido, que foi morto por mágoas, ressentimentos, por dor. Jesus quer ressuscitar tudo isso, mas dar uma vida em abundância para ti, jovem. Eu te convido, você não conhece Jesus ainda, você está morto espiritualmente, vem conhecer Jesus. Venha conhecer a alegria e a paz que somente Jesus Cristo de Nazaré pode te dar. Aquilo que te causa dor, aquilo que frustrou a tua vida, Jesus vai te mostrar coisas maravilhosas. Ele vai trazer para ti significância para a tua vida. Se você já acha que a sua vida não tem mais significado, se você corta seus pulsos, jovens, se você está em depressão, não tem mais graça na vida, acha que não tem futuro, acha que nada mais faz sentido, Jesus pode dar um sentido para a tua vida. Jesus, ele pode ser aquilo que tu nunca imaginou que ele poderia ser na tua vida. E eu sei que eu estou falando disso. Eu já fui jovem, já tive uma vida frustrada, já tive pensamentos de morte. E eu sei o que eu estou falando. Por isso que eu sirvo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não importa as circunstâncias. Deixa esse Jesus te abraçar, como Paulo abraçou Eutico. E venha ter uma nova vida em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo toque teu coração. E que você venha conhecer esse Jesus. Você que já conhece Jesus e tem dificuldade por causa das janelas, não esqueça, reflita qual é a sua janela. Faça uma oração para Jesus com ganho de causa, eficaz, dizendo: Senhor, não deixe essa janela XY dominar minha vida. Se for para ter algum tipo de soneca, que seja sentado no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor, aonde se eu tiver uma queda, vai ser para dentro, não vai ser uma queda para fora, aonde a morte me espera. Tá bem, galerinha? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, que vocês tenham uma vida abençoada, que Jesus consiga abraçar vocês e vocês consigam sentir o grande amor de Jesus que Ele tem por vocês. Amém? Shalom, Adonai, até a próxima. Tchau, tchau.